Vejam só, a questão que se põe agora, o tema que se põe agora, envolve o procedimento comum, tá? Então, diretamente na tela, o tema que nós vamos analisar nesse momento, vejam só, é o procedimento comum até a parte de saneamento. Aqui é o seguinte, pessoal, essa parte do procedimento comum, nós vamos tratar até o saneamento. Por quê? Porque daí do saneamento para frente tem a parte de provas, tem a parte de sentença, coisa julgada, remessa necessária, fica para uma outra oportunidade, para um outro bloco de questões. Nós vamos tratar aqui desde a parte do ajuizamento da ação até o momento em que nós chegamos na marcação da audiência de instrução e julgamento, se for o caso, que é quando nós temos o saneamento do processo. Para que você compreenda como que funciona toda a estrutura do procedimento, eu chamo você na tela. Eu chamo você na tela porque é importante que eu apresente isso aqui para vocês. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Qual que é a ideia aqui? Vejam, todo o processo, todo o procedimento comum, ele tem uma série de fases. Eu coloquei ele aqui distribuído em 11 fases. Começa com uma fase denominada de postulatória, ou seja, quando nós temos a apresentação da petição inicial, certo? Postulatória. Depois da fase postulatória, nós temos uma fase de organização do processo, no qual o juiz vai verificar se a petição ela é admissível, se ela eventualmente não é um caso de indeferimento da petição inicial, que é um julgamento sem mérito, é um julgamento que gera apenas coisa julgada formal, ou se a petição inicial está bonitinha, mas o direito que a parte pretende não poderá ser concedido. O juiz já julga o processo liminarmente de forma improcedente, certo? Portanto, vejam só, o juiz na fase organizatória poderá indeferir a petição inicial, poderá dar pela improcedência liminar do pedido ou julgar o pedido admissível. E aí ele manda fazer o quê? Marca audiência de conciliação e mediação. Depois da audiência de conciliação e mediação, se nós não tivermos o acordo, nós temos o quê? A contestação e a possibilidade da reconvenção pelo réu. A reconvenção é um contra-ataque do réu em relação ao autor. Depois que nós temos a apresentação, e veja que agora, por que nós temos a citação? Veja, aqui nós temos o quê? A citação. A citação agora não ocorre para que o réu conteste. A citação agora ocorre para que o réu ele compareça à audiência de mediação e conciliação. E depois ele será depois dessa audiência, é que o réu irá contestar ou poderá apresentar, será intimado para contestar ou apresentar a reconvenção. Enfim, ele apresentou a defesa, o juiz poderá resolver algumas questões preliminares. São aquelas situações lá do 337 do NCPC, que são as preliminares de contestação. Ah, o juiz é suspeito, o juiz é incompetente, esqueceram do valor da causa, faltou juntar um documento obrigatório, preliminares de contestação. Depois disso, nós chegamos onde? Na fase de saneamento, que o juiz vai ou dar uma decisão saneando, indicando os pontos que devem ser debatidos, os pontos de direito e também os pontos em que nós teremos o quê? A produção de provas, certo? A produção de provas e daí nós vamos para a audiência. Ou o juiz vai dizer o seguinte, não precisa produzir prova não, já estou satisfeito e eu vou fazer o quê? Julgar o processo de forma antecipada. E acabou a brincadeira. Julgamento antecipado da lei. Legal? Depois nós temos a fase instrutória, a audiência de instrução e a audiência de julgamento ou a apresentação da sentença em gabinete no prazo de 30 dias. Depois disso tem que cumprir. Daí nós temos a fase executória. Vejam, pessoal, bem a grosso modo, eu trouxe em um único slide toda a estrutura do procedimento comum. Toda a estrutura do procedimento comum. E você precisa raciocinar esse procedimento de uma forma completa para que você tenha mais facilidade na realização de questões. Agora sim, vamos lá, na tela. Vamos lá resolver as questõezinhas trazidas para nós aqui. Primeira delas, a perda da capacidade processual, ou seja, né, a pessoa se tornou incapaz no curso do processo, hoje isso até ficaria um pouco mais difícil, do representante legal, né, configura a hipótese de suspensão do processo.
Não obstante isso hoje, de acordo com a nova legislação, que trata da pessoa com deficiência, isso seja um pouco mais difícil, o 313 prevê justamente isso. 313, parágrafo 1º, vai dizer que a perda da capacidade processual do representante legal da parte configura hipótese de suspensão do processo. O processo será o quê? Congelado para que nós tenhamos um novo representante nos autos e o processo segue. Tá bom? Item correto. Quando da extinção do processo, o pronunciamento judicial se dará por sentença. Isso mesmo. Nós estamos falando de extinção do processo, com ou sem julgamento de mérito, nós temos uma sentença sendo dada. Perfeito, portanto, também está correta essa assertiva. Aqui você vai encontrar fundamento onde? Lá no 316 do NCPC. Você tem que dar uma olhadinha no 316, principalmente, no 316 e também no 203, parágrafo 1º do NCPC, tá bom? Legal. Avançando? Show de bola. Veja, o juiz deve conceder à parte a oportunidade para corrigir o vício que possa resultar na extinção do processo sem resolução do mérito. Pessoal, tá certíssimo. O artigo 317 do CPC fala isso. Você, veja só, ainda que você não tivesse lido o 317, você tinha plenas condições de acertar isso com o que você estuda lá na parte das normas processuais civis fundamentais. Na tela aqui comigo, vejam só. Quando o juiz, na fase organizatória do processo, ele entender que é caso de indeferimento da petição inicial, porque, por exemplo, o réu ele esqueceu de indicar o valor da causa, antes de o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, ele vai dizer assim, ó, autor, retifica esse negócio, coloca o valor da causa aqui, porque se você não fizer isso no prazo de 5 dias, eu vou extinguir o seu processo sem resolução do mérito. Portanto, vejam só, é isso, exatamente isso que nós temos aqui, ó. Ok? Correta essa assertiva. Vamos lá, pessoal. Notem que está dando tudo certo até agora. Todas elas corretas, não é mesmo? Vejamos. Em razão do critério territorial, pode-se alegar a incompetência como preliminar de contestação. Tá aí. A incompetência agora, ela não será mais exceção, pessoal. É um incidente no processo que ele será arguido como preliminar de contestação. E o juiz deve resolver esse tema preliminarmente aqui, ó, no item 7 do processo, nas providências preliminares, ok? Perfeito, portanto, novamente, uma assertiva correta para nós aqui. Vamos seguir? Vamos lá. Nós estamos agora numa questão que foi cobrada, analista de controle TRE Paraná. Eu acho que não é TRE Paraná, não, acho que é TCE, tá, pessoal? Depois você dá uma olhada, TRE não tem analista de controle, o edital está aberto, né? Não é, e não, perdão, não é nem isso, nem a questão do edital, é a questão do CESP, não foi o CESP. Vamos lá. Com referência ao processo, ao procedimento comum e à intervenção de terceiros, assinale. Letra A. Vejam só, de acordo com o CPC, a sentença é o pronunciamento do magistrado que, com ou sem resolução do mérito, extingue o processo em primeiro grau. Os demais atos decisórios do juiz singular possuem natureza de decisão interlocutória. Vejam só, pessoal, cuidado, né? Os demais atos não serão todos como natureza interlocutória. Esse aqui é um dos conceitos de sentença. Mas a sentença também será aquela decisão que extingue a execução, e aquela que põe fim ao procedimento especial. Então não podemos afirmar que todos os demais atos decisórios do juiz singular serão chamados de decisão interlocutória, ok? Portanto, letra A está fora. Letra B, vejam só. A impugnação da parte principal ao requerimento de ingresso do assistente dá ensejo à suspensão do processo. Não, pessoal. Ingresso do incidente, quando nós tivermos lá requerimento para ingressar o incidente, não há suspensão do processo. Nós já falamos disso, está no artigo 120, né? Vamos seguir. No procedimento comum, vejam só, no procedimento comum, a ausência injustificada do réu à audiência de conciliação acarreta a decretação de revelia, certo? Então ele não compareceu, o réu leva a revelia.
e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Vejam só, perdão pessoal, do réu leva a revelia e a consequência tá certo, né? Vejam só, no procedimento comum, a ausência injustificada do réu, a audiência de conciliação acarreta a decretação da sua revelia. Ah, entendi. Vejam só. Não. Se ele não comparecer à audiência de conciliação, ele não será revel, pessoal. A revelia decorre da não contestação. Veja, quase me pegou aqui. Contestação, né? Então, vejam só, o não comparecimento à audiência não gera revelia. A não contestação e o não comparecimento à audiência de instrução poderá gerar revelia e presunção dos fatos pela parte contrária. Letra D. No procedimento comum, a contestação e reconvenção devem ser apresentadas em uma única peça processual, ressalvado ao réu a possibilidade de apresentar a reconvenção isoladamente caso não deseje contestar. Isso mesmo, pessoal, né? Isso mesmo. O artigo 343 fala que, inclusive, o réu, ao invés de contestar, ele pode simplesmente atacar a parte contrária. Fica a seu critério. Mas ele poderá fazê-lo aqui. A letra D está correta. Letra E. Vejam só. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado no momento da propositura da ação, sendo vedado o ingresso superveniente do sócio no processo após a estabilização da lide. Vejam só, o ingresso aqui é possível a todo momento no processo, não tem tal restrição, portanto, a letra E está incorreta. Ok, pessoal? Show de bola. Vamos lá. Avançando aqui para mais uma questãozinha do CESP, agora em 2016. Vejam só o que nós temos aqui. Somente mediante expresso requerimento das partes é permitido ao juiz realizar o julgamento antecipado, né? Antecipado da lide, sob pena de violação do princípio constitucional do devido processo legal. Claro que não. O julgamento antecipado da lide aqui fica a critério do juiz. Não é necessário o requerimento das partes. Letra A, portanto, está incorreta. Legal? Letra B. O revel, ainda que compareça extemporaneamente ao processo, não receberá intimações e ficará impedido de praticar atos processuais, inclusive interpor recurso. Claro que não, pessoal. Seguinte, se o réu não contestar, nada impede que ele compareça à audiência, que ele junte provas. Ele só não poderá contestar. Ele terá uma restrição ali, prova superveniente, poderá juntar, poderá ser intimado, por exemplo, para prestar depoimento. Ele só pega o processo onde ele estiver, certo? Portanto, está errada aqui a letra B. Letra C. De acordo com o CPC, a petição inicial será considerada inepta se a parte manifestamente legítima, for parte manifestamente legítima, ou se faltar ao autor interesse de agir. Vejam só, pessoal, não é hipótese de inépcia, é hipótese de indeferimento da petição inicial, tá? Portanto, é uma falta de pressuposto processual da ação, não é caso de inépcia. Letra D. O Ministério Público, atuando como parte ou como fiscal da lei, da ordem jurídica, se for o caso, deve ser intimado de todos os atos do processo, além de poder produzir provas e de ter legitimidade para interpor recurso. Tá aí, ó. Fácil, fácil, fácil. Artigo 179 do NCPC, tá bom? Dá uma olhadinha lá no 179 depois do NCPC. E por fim, a decisão do juiz pelo indeferimento total da petição inicial possui natureza de decisão interlocutória e deve ser impugnada por intermédio do recurso de agravo do instrumento. Não, pessoal. Se nós tivermos indeferimento total da petição inicial, é sentença. É sentença, não é decisão interlocutória, tá bom? Avançando aqui, vamos lá. Citado, uma questão da DPU. Citado em ação declaratória de paternidade, o réu procurou a DP. É aquela situação que nós já vimos. E comprovou preencher os requisitos para ser atendido. Na sentença, os pedidos do autor foram julgados improcedentes. Com referência a essa situação, a contestação apresentada pelo defensor teve de ser acompanhada de procuração outorgada pelo réu. Vejam, pessoal, o artigo 287, parágrafo único, inciso 2, dispensa a procuração quando você estiver
tutelado pela defensoria. Portanto, essa assertiva aqui, ela está incorreta. Próximo item, vamos lá. A ausência de contestação induz o efeito da revelia. Olha aí, ó, não contestou, revelia. Que acarreta, salvo hipóteses previstas em lei, a presunção de que os fatos afirmados pelo autor na petição inicial são verdadeiros. Ocorrendo a revelia, o cartório não procederá à intimação do réu para os prazos que fluam contra ele, ainda que haja patrono constituído nos autos. Pelo contrário, ele continuará a ser intimado sim, caso tenha patrono constituído nos autos. Olhem, por favor, artigos 344 e 346, mais uma assertiva errada, pessoal. Agora uma questãozinha de ABCD para nós aqui. Vejam só. No que diz respeito à petição inicial. Petição inicial, você tem que sempre lembrar do 319, tá? 319 é importantíssimo em termos de petição inicial. Vejam só. São requisitos da petição inicial o pedido, a causa de pedir, a indicação dos dispositivos legais que fundamentam a pretensão do autor. Veja, pessoal, nós não temos aqui, veja, o pedido, a causa de pedir, mas não é necessário, à parte, indicar os dispositivos legais que fundamentam a pretensão. Não, ele vai apresentar os fundamentos jurídicos. Os fundamentos jurídicos. E esses fundamentos jurídicos estão dentro da causa de pedir. São os fatos e fundamentos jurídicos, mas não precisa indicar os dispositivos legais, portanto, letra A está fora. Legal. Letra B. O indeferimento da petição inicial não comporta a extinção do processo com resolução do mérito. Tá certo? Exatamente. Não é extinção do processo com resolução do mérito, é sem resolução do mérito. Portanto, né? O indeferimento, ele não comporta, o indeferimento da petição inicial não importará a extinção com resolução do mérito, importará a decisão sem resolução do mérito, portanto, está correta aqui essa assertiva. Veja que ele está negando o que estaria errado, né? Ele está negando o que estaria errado, portanto, ele está afirmando que a petição inicial, ela gera o quê? Ela vai gerar uma sentença com resolução do mérito. Tá certo? Tá dando um tilt aqui em nós, né, pessoal? Mas é isso aí. Vejam só, tá certa porque ela tá negando o que está errado. Então, ela está afirmando de forma perfeita. Vamos lá para a letra C. A revelia importa na presunção absoluta de veracidade? Não, é uma presunção relativa. O juiz pode, mesmo que o réu seja revel, julgar a ação improcedente. Né? É questão do que vai constar dos autos. O réu não pode propor reconvenção independentemente de oferecer a contestação. Já vimos que não e citamos, é o artigo 343, parágrafo 6º. O réu pode simplesmente apenas apresentar a reconvenção sem apresentar a contestação. Letra D está fora. Letra E, vejam só. A acumulação de pedidos em uma mesma petição inicial depende da existência de conexão entre as diversas demandas acumuladas e de um único juízo competente para conhecê-las separadamente. Não, pessoal, não é isso. Não depende apenas dessa situação. Nós temos, na verdade, uma flexibilidade muito grande dentro do Código de Processo Civil para acumulação de pedidos na petição inicial. Não é preciso conexão entre eles, tá bem? Aí você dá uma olhadinha no 327. Letra B. E para que possamos encerrar essa parte, vejam só, uma questão que caiu no PGE Bahia, né, em 2014, eu até tentei achar e procurei e adaptei essa questão aqui para nós. Vejam, tratando-se de acumulação imprópria, né, imprópria de pedidos, o acolhimento de um pedido implica na impossibilidade de acolhimento de outro pelo... vejam só, é bem isso, pessoal. Quando se tratar de acumulação imprópria, ou seja, é quando um pedido não condizer, não tiver correlação com o outro, aí nós teremos a seguinte situação, ou o juiz dá um ou o juiz dá outro. Não poderá dar os dois pedidos, né, ao mesmo tempo. Se acolheu um, exclui propriamente o outro pedido, ok? Portanto, está correta sim essa assertiva e com isso, na tela comigo, nós finalizamos essa parte relativa aqui
a parte do procedimento comum até a fase de saneamento. Separamos algumas questões do CESP, algumas questões de 2016, 2017, que já são questões mais atualizadas, e claro, pessoal, adaptamos algumas questões que foram possíveis do CPC anterior. Legal? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, um beijo no coração e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau!